Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da obra do Senhor em Araguaína, Tocantins. Se é a primeira vez de você aqui, por favor, já se inscreva no canal, dê o seu like, compartilha, porque estamos aqui com este projeto, um projeto voluntário de apoio à Escola Bíblica Dominical. Unindo força, unindo conhecimento para ajudar você que é professor, você que é superintendente, você que é pastor, até mesmo aluno, que gosta de estudar, que quer ter um contato com o material para a Escola Bíblica Dominical. Neste canal, o conteúdo é diferente. Quem já estuda conosco já percebeu, e você que está chegando agora vai perceber que é um conteúdo totalmente diferente do que temos aqui na plataforma do YouTube, Nós temos o estudo bíblico normal, mas para reforçar o estudo nós temos alguns complementos. Nós respondemos algumas questões, nós acrescentamos alguns desafios da igreja atual dentro do estudo bíblico, acrescentamos também dicas pedagógicas, tudo visando melhorar ainda mais o trabalho da escola bíblica, a sua aula e o seu comentário. Então, sem mais delongas, dê o seu like, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos, porque com certeza estará contribuindo com este projeto, tá? Mais uma vez, muito obrigado e vamos à aula de hoje. A aula de hoje é sobre uma das categorias dos dons do Espírito Santo. Os teólogos estudiosos pegaram os dons, dividiram em alguns grupos e hoje estudaremos sobre uns deles. Hoje estudaremos a lição de número 2, que tem como tema Dons de Revelação. A leitura bíblica da lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios capítulo 12, em Atos capítulo 6 e Daniel capítulo 2. O propósito, o objetivo geral dessa lição de hoje é a gente conhecer os dons que pertencem a essa categoria, conhecida como dons de revelação. E para a gente conhecer esses dons, para a gente saber para que eles são, os seus propósitos, os seus objetivos, o autor da revista, o autor da lição, o comentarista, ele dividiu a lição em 3 tópicos, como de costume, Vamos conhecer. Primeiro tópico, palavra da sabedoria. Segundo, palavra da ciência. E terceiro, discernimento dos espíritos. E como de costume, já iremos iniciar pela introdução. Vamos conhecer o que o pastor abordou aqui na introdução dessa tão preciosa lição. O teólogo Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 10, em 3 categorias: revelação, poder e expressão, sendo que 3 dons vêm em cada categoria. Então, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os dons de revelação. Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. Aqui na introdução nós já temos uma abordagem do que eu falei agora há pouco. Os estudiosos, eles pegam os dons espirituais, inclusive esses que estão aqui em 1 Coríntios capítulo 12, e dividem em alguns grupos, em algumas categorias, em algumas seções. Na verdade, isso é para facilitar o nosso estudo, facilitar o nosso entendimento. E aqui, nessa lição de hoje, nós iremos conhecer 3 dons que estão dentro dessa categoria, conhecida como dons de revelação. E aqui na introdução, o pastor já faz uma abordagem de leve para que esses dons servem, Para orientar a Igreja do Senhor para fazer a obra de Deus. É uma lição abençoada, é uma lição preciosa. Irmãos, são dons que a igreja realmente precisa ter, mas além de ter, precisa realmente saber como usar. E quando nós estamos estudando sobre esses assuntos assim meio polêmicos, relacionados com dons, com curas, com operação de maravilhas, geralmente surgem umas dúvidas, surgem umas questões. E eu gosto de trazê-las aqui logo na introdução para a gente aí ter uma noção do que vem por aí. Deus ainda revela mesmo ou são apenas técnicas de manipulação?
Visões na igreja são realmente confiáveis? Como saber se uma manifestação espiritual é coisa de Deus, do homem ou do diabo? Por que temos tantas heresias e manifestações espirituais falsas nas igrejas? Estas questões e outras mais, teremos respostas para elas quando nós terminarmos este estudo bíblico. Então fica aí conosco, pega a sua caneta, pega a sua revista, pega o seu papel de anotação, pegue a sua Bíblia, porque agora iremos entrar no comentário meditando sobre os dons da revelação. Chegamos no primeiro tópico e nós iremos conhecer aqui o primeiro dom que faz parte dessa categoria, que é o dom de palavra da sabedoria. Conceito: o termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. Então aqui, como conceito, nós temos que sabedoria é uma atitude, é um conhecimento além do normal. O dom de sabedoria é um presente de Deus, principalmente para aconselhamento, solução de conflitos, algo realmente vindo de Deus para ajudar a igreja, ajudar as pessoas nessas áreas. A sabedoria aqui, citada em 1 Coríntios capítulo 12, não é aquela sabedoria humana comum, não é? É uma sabedoria que vem de Deus para ajudar a resolver problemas, resolver situações que possam estar atrapalhando o andamento da igreja, da obra do Senhor, até mesmo da vida dos crentes. A Bíblia e a palavra de sabedoria. No Antigo Testamento, temos alguns episódios que mostram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Temos como exemplo a revelação e a interpretação do sonho de Faraó através de José e a habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas. O autor cita aqui 2 exemplos do Antigo Testamento, mas nós sabemos que tem vários, né? Quando você vê ali aquelas pessoas sendo usadas por Deus para instruir, para orientar alguém, né? Você pode pegar aqueles 2 personagens que elaboraram, que fizeram, por exemplo, os instrumentos ali, as peças do tabernáculo de ouro, não é? E aqui é citado também Salomão, com aquela sabedoria fora do normal. Isso é dom de Deus, não é? Faz parte dos dons da revelação, porque Deus está revelando algo que está oculto. E dentro dos dons da revelação, nós temos o dom da sabedoria, que é dado para uma pessoa onde ela demonstra uma sabedoria fora do normal. Nós vemos isso no Antigo Testamento, como foi citado aqui, o caso em que José revelou o sonho de Faraó. Os irmãos conhecem a história, né? José estava na prisão, foi chamado e ali conseguiu salvar a nação. E citado também o caso de Salomão, e nós temos vários outros que o tempo aqui não permite a gente estar debatendo, mas você pode fazer aí uma pesquisa. Vamos conhecer agora como que esse dom é visto, como que ele é analisado no Novo Testamento. No Novo Testamento, temos como exemplo a palavra da sabedoria, a exposição da Escritura realizada por Estevão, o primeiro mártir cristão. Irmãos, Estevão foi um pregador que se destacou com ousadia, com determinação do Espírito Santo. Estevão pregou tão bem, estava pregando tão bem, que num determinado momento em que ele foi analisado, em que ele foi ouvido por alguns rabinos, por alguns mestres que estavam ali, né, alguns judeus, a palavra de Deus diz que eles não conseguiam se conter, né, com a presença de Deus na vida de Estevão, com a maneira como ele explicava as Escrituras. Então aí nós vemos aí no Novo Testamento apenas esse caso para a gente poder memorizar e entender
que o dom de sabedoria está aprovado na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, não é? E ele vem para ajudar o povo de Deus. No Antigo Testamento era presente principalmente no povo judeu, no povo de Israel, mas agora no Novo Testamento ele está presente na igreja. E aqui nós temos como exemplo o caso de Estevão, né? Que depois que o pessoal ouvir a pregação dele, terminaram até matando ele, acusando de heresia, de blasfêmia, porque eles não aceitavam aquela mensagem. Mas o certo é que a Bíblia confirma o dom de sabedoria, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pastoral e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria e não da nossa. Uma área em que o dom de sabedoria é muito necessária e também é muito percebida é na área do aconselhamento pastoral, né? Aconselhamento pessoal também. Quantas vezes, né, alguém não procura um irmão, procura o seu pastor, procura um obreiro da igreja com determinado problema, que às vezes até nos pega de surpresa. Nós não estamos esperando aquele assunto, não estamos esperando aquele problema, mas ali a gente vai esperando em Deus, a gente vai orando naquele momento ali e Deus concede uma palavra para a gente. E a gente libera aquela palavra na vida daquela pessoa e a pessoa sai alegre, sai feliz, sai determinada, de certa forma, a resolver o problema. Só que aqui no texto aqui é abordada uma questão interessante. Não é a pessoa querer ser sábio por sua própria vontade e daí ele correr atrás dos dons, alguma coisa assim, para que ele possa se mostrar sábio. Não, é o Espírito Santo que concede de acordo à necessidade. Principalmente você que é pastor, você que é líder de igreja, líder de comunidade, eu sei que você já percebeu que depois que você se tornou um líder, o Espírito Santo lhe deu desse dom, ele compartilhou com você para que você também pudesse compartilhar com outras pessoas. O dom de sabedoria vem para nos tornar sábio, mas não sábio no olhar humano, mas sábio nas coisas espirituais para salvar vidas em prol do reino de Deus. Meditando nos dons de sabedoria, a gente pode destacar alguns desafios para a igreja dos nossos dias. Um deles é o não reconhecimento dessa habilidade como dom do Espírito Santo e assim também o não reconhecimento dos seus portadores, de quem porta esse dom. A maioria das igrejas pentecostais dá muita ênfase ao dom da ciência, de revelação, né? Dá muita ênfase ao dom da profecia, o falar em línguas. E esquece que esse dom da área da sabedoria é um dom também do Espírito Santo. Quando alguém demonstra uma sabedoria, podemos dizer assim, sobrenatural na pregação da palavra, quando alguém demonstra uma sabedoria fora do comum no aconselhamento pastoral, ele está sendo usado, ele está sendo portador de um dom do Espírito Santo. Então essa pessoa, ela precisa entender que isso não é meramente humano, isso é de Deus, é um presente de Deus para a vida dela. E às vezes as pessoas têm esse dom, mesmo sem ser pastor, mesmo sem ser líder, a pessoa é possível receber esse dom. E aí a pessoa às vezes nem se dá assim noção, né, que ela tem um dom do Espírito Santo, que isso não é meramente da intelectualidade dela. E às vezes isso acontece no nosso meio, um certo desprezo às vezes para quem tem esse dom e também um descaso, porque muitos não entendem que o Espírito Santo também atua nessa área. Então que nós possamos nos despertar para assim continuar buscando os dons e entendendo que o dom de sabedoria, ele também é do Espírito Santo. Vamos agora responder à primeira questão do nosso assunto de hoje. Quais os prejuízos quando esse dom não é usado ou quando ele é usado de forma errada? E é possível usar um dom de forma errada? É. E quando ele é usado de forma errada, também temos problemas.
né? Porque às vezes as pessoas usam, quem já sabe que tem o dom, às vezes usa para se exaltar, para demonstrar uma certa habilidade, né? Quantas pessoas nós não conhecemos que já fez curso de teologia e hoje eles ficam tipo se mostrando na igreja, né? Querendo transparecer que sabe mais do que os outros, até fazendo às vezes perguntas que colocam as pessoas em público, coloca as pessoas em maus lençóis, não é? Querendo envergonhar quem está ministrando, por exemplo, na escola bíblica dominical. Isso é um problema quando o dom é usado de forma errada. A pessoa tem o dom, ele consegue entender as escrituras melhor do que os outros, porém usa às vezes para se exaltar. É um problema que precisamos resolver, não é? Faz parte também aí dos desafios dos nossos dias. Como dica pedagógica, você pode usar uma comparação, você pode destacar, por exemplo, habilidades de um conselheiro, né? Habilidades de pessoas que aconselham muito bem, dão ótimos conselhos. Você pode fazer uma lista de alguma coisa que você já precisou e alguém lhe aconselhou, algo nesse sentido, para reforçar para o seu público, para a sua igreja, que os dons de sabedoria atuam principalmente nessa área, na pregação da palavra, mas também no aconselhamento pastoral. Para concluir este tópico, você pode dizer para o seu público, para a sua classe, para a sua igreja, que os dons de sabedoria são dádivas divinas, né? Conhecimento divino, sabedoria sobrenatural para ajudar os crentes na tomada de decisões, visando sempre a obra de Deus. Tá? É um presente de Deus, os dons do Espírito Santo é um presente de Deus para a igreja, e esse aqui, que é o dom da sabedoria, vem para ajudar nesta área, né? Na tomada de decisões. Meus irmãos, nós chegamos no segundo tópico e agora nós iremos conhecer o dom da ciência. Em algumas versões aí da Bíblia, mostra ele também como o dom do conhecimento. O que é? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus. É fruto da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida ao crente para este conhecer fato e circunstâncias ocultas. O que é o dom da ciência? O dom da ciência, ele está aliado também ao dom de sabedoria, quando nós olhamos ele através da pregação da palavra de Deus. Porém, o dom da ciência, ele vai mais a fundo, porque a pessoa que possui esse dom, além de pregar a palavra de Deus, ele consegue perceber coisas ocultas, coisas sobrenaturais, ou na palavra, ou através de uma visão, ou na vida de alguém. É o dom que vem para ajudar a igreja, ajudar os crentes a perceber atitudes e ações sobrenaturais. E por que isso é tão necessário? Porque o nosso mundo, por mais que seja um mundo material, mas o nosso mundo ele tem também influências sobrenaturais, não é? Você já leu na Bíblia que na própria palavra de Deus mostra quantas vezes vários anjos não vieram à terra, né? E assim como a terra pode receber a presença de anjos bons, anjos de Deus, ela também pode receber presença de anjos maus. Por isso que esse dom da ciência é muito importante, porque ele ajuda as pessoas, né, quem possui ele, a perceber o que está oculto, mas principalmente na palavra de Deus, revelações da palavra de Deus que é dada pelo Espírito Santo. O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim. Isto é uma mera curiosidade humana e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação desse dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de enganos ou artimanhas do maligno. Você já viu alguém que é bem experiente numa determinada área e quando ele vê outra pessoa explicando algo ou falando uma coisa,
Essa pessoa falou para você, olha, não acredita não que ele está mentindo. Já ocorreu isso com você? Pois é, o dom da ciência, ele atua mais ou menos por aí, só que nas coisas de Deus, no reino de Deus. Por exemplo, o dom da palavra, ele vem para nos ajudar, o dom da sabedoria, né? Ele vem para nos ajudar pela palavra de Deus a aconselhar pessoas. Mas aí o dom da ciência, ele vem para nos ajudar a perceber espiritualmente como esta pessoa está. Então a função dele não é ser usado para estar investigando na Bíblia quem é a mãe de Deus, qual a origem da mulher de Caim, né? O que eram aquelas cores, todos aqueles objetos do tabernáculo. Não é para isso. É para investigar coisas sobrenaturais, né? Perceber coisas sobrenaturais, mas principalmente para proteger a igreja, para guardar a igreja. Não é? É um dom que está muito aliado com o próximo dom que nós iremos estudar daqui a pouco, no terceiro tópico, que é o dom de discernimento de espírito. O dom da ciência, a pessoa que tem o dom da ciência, ele consegue perceber algo sobrenatural no ambiente. Alguns até falam assim, olha, eu senti aquele ambiente pesado, eu senti aquele local pesado. Provavelmente essa pessoa tem o dom da ciência, porque esse dom vem justamente para ajudar a igreja, proteger a igreja contra artimanhas do maligno. Exemplos bíblicos da palavra da ciência. No Antigo Testamento, temos que o profeta Eliseu fora revelado os planos de guerra do rei da Síria, quando ele alertou o rei de Israel sobre os planos malignos. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, sobre a história dos grandes impérios mundiais que viriam. Aqui nós temos dois exemplos desse dom no Antigo Testamento. Nós temos o caso do profeta Eliseu, você pode dar até uma lida, viu? Que é o profeta que ele conseguia ver, ele conseguia perceber e falava para o rei de Israel onde que teria uma emboscada. Então, aonde o rei da Síria planejava fazer um ataque, fazer uma emboscada, Deus mostrava para o profeta Eliseu e o profeta Eliseu avisava para o rei de Israel. Segundo o autor, ali já era o dom da ciência. Outro caso citado aqui é o caso do profeta Daniel, que revelou o sonho para Nabucodonosor, que ele sonhou com aquela grande estátua e ele ficou perturbado e ele não sabia do que se tratava. E Daniel falou para ele que Deus estava mostrando ali os próximos impérios mundiais, os próximos governos mundiais que iriam se levantar. No Antigo Testamento nós temos vários casos assim, porque o dom da ciência está muito aliado à visão, a pessoas que têm visões, não é? Que é um sonho, podemos dizer assim, bem real, em que a pessoa realmente vive, ela é tomada em espírito, não é? E ela participa ali de um cenário, Deus mostrando para ela. Isso faz parte do dom de ciência. No Antigo Testamento isso está repleto, mas o tempo não dá da gente debater todos os assuntos. Vamos ver agora o que o autor citou sobre o Novo Testamento. No Novo Testamento podemos citar o caso do apóstolo Pedro, quando desmascarou a mentira de Ananias e Safira. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Nós conhecemos a história, havia um costume na igreja primitiva, quando alguém vendia uma coisa, ele separava uma parte para doar para a igreja. Ananias e Safira não queriam doar a mesma quantidade. A Bíblia não fala qual era a quantidade, mas fala que eles mentiram, porque eles disseram que venderam por um preço para que a porcentagem que eles fossem dar, a quantidade que eles fossem dar, fosse menor. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo revelou para o apóstolo Pedro tanto a mentira de Ananias, como também a mentira de Safira. Então é aí que entra o dom da ciência. É você conseguir, através desse dom,
perceber uma atitude má, algo que está escondido, algo que está por debaixo dos panos, seja por influência de homens, de pessoas, atitudes humanas, ou por influência do próprio diabo, dos espíritos maus, né? Que conseguem induzir pessoas a fazer algo de errado, né? Uma coisa muito comum nas igrejas pentecostais, por exemplo, é quando o pregador está pregando, às vezes ele sente que tem alguém que está possesso naquele ambiente. Ou às vezes Deus revela para ele que naquele ambiente tem alguém que está com tal enfermidade. Isso também acontece. Só que o Espírito Santo, ele não concedeu esse dom, não é para a pessoa virar um adivinhador, não é para a pessoa virar um mágico, não. Isso aí vem justamente para cuidar da igreja, para ajudar a igreja na sua missão. Então, nesse dom da ciência, nós temos aí revelação de doença, revelação de algumas situações que podem estar ocorrendo na vida de alguém. Tudo isso acontece pelo dom da ciência, o dom do conhecimento. Meditando aqui sobre o dom da ciência, a gente pode destacar alguns desafios da igreja dos nossos dias. E eu vou citar um para você. É a questão de técnicas de manipulação de pessoas dizendo ser Deus. Olha só o que aconteceu com um amigo meu aqui na cidade onde eu moro. Ele foi em uma igreja e nessa igreja a pregadora começou a dizer que Deus tinha levado pessoas ali para mudar a vida delas. Deus queria mudar vidas naquela noite. E aquela mulher foi pregando, caminhando no corredor da igreja, e esse meu amigo estava sentado na ponta do banco. E ela olhou para ele, apontou e disse: "É você. Foi você que Deus trouxe aqui hoje para mudar a sua vida. E a mulher que você está procurando, a mulher que você está precisando, o Senhor vai te mostrar ela nessa noite. O Senhor vai te dar ela nessa noite. Amém, igreja?" A igreja disse amém. E aí no mesmo momento ele levantou e ele disse: "Eu mesmo não, eu não vim atrás de mulher não. Eu sou casado, bem casado e tenho 5 filhos. Que vergonha essa pregadora não passou." Ele foi corajoso, ele teve coragem de levantar e desmascarar ali na hora aquela técnica de manipulação, de mentira, querendo dizer algo. E ela se enganou com ele porque ele estava sem aliança, né? Ele estava com um problema na mão, não podia usar aliança naquele período, e aí ela pensou que ele fosse alguém solteiro. Gente, esse é só um de vários casos que acontecem. Pessoas que manipulam a palavra de Deus, pessoas que manipulam o público para tentar mostrar que tem um dom de Deus. E isso tem trazido muito prejuízo para a obra de Deus. Porque as pessoas se escandalizam, as pessoas param de ir à igreja e principalmente as pessoas param de acreditar no dom verdadeiro. Porque o dom existe, né? Os dons de revelação existem, mas essas situações aqui são coisas que acontecem em algumas igrejas que mancham muito a imagem da igreja e também mancha o evangelho. É um desafio e nós precisamos superar. Vamos responder agora mais uma questão do assunto de hoje. Deus ainda revela mesmo ou são tudo só técnicas de manipulação? Sim, Deus ainda revela. Se você for numa igreja séria mesmo, você vai perceber que Deus revela. Deus revela na pregação, principalmente na pregação da palavra. Quantas vezes eu, você ou alguém não já chegou na igreja e a palavra foi diretamente em cima do que nós estávamos precisando, não é? Tem gente que até fala assim: "Rapaz, eu pensei que alguém tivesse contado a minha vida para o pregador, contado a minha vida para o pastor que estava pregando." Sabe quem faz isso? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é capaz até de mudar a pregação em cima do púlpito. Quem ministra a palavra de Deus e deixa ser guiado pelo Espírito Santo sabe que isso acontece, não é? Então, revelação de verdade ainda acontece através de sonho, através de visões, através do dom da ciência, tá? Não é só técnica de manipulação, não. Deus ainda se manifesta na igreja e uma das maneiras é através do dom da ciência, o dom do conhecimento. Para concluir este segundo tópico, diga para a sua igreja:
diga para o seu público que o dom da ciência, o dom do conhecimento, vem para a igreja para que os crentes tenham conhecimento de fatos e circunstâncias ocultas. Não é adivinhação, não é ir lá no Facebook, pegar os contatos da pessoa, pegar a genealogia dela, a família dela, e aí depois chegar na igreja dizendo, o teu marido é fulano, o teu filho é ciclano, e querer dizer que isso é revelação de Deus. Não é isso não. Tá? O que é dom mesmo de Deus revela realmente o que está oculto, sem manipulação, não visando humilhação de ninguém, mas visando o cuidado da igreja, a salvação de vidas, a salvação de almas e a glorificação do nome de Deus. Meus irmãos, já chegamos no terceiro tópico e nós iremos conhecer agora um dos dons mais importantes e necessário para a igreja nos nossos dias, que faz parte também desse grupo dos dons de revelação, que é o dom de discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Stanley Orton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Eu já falei aqui nesse estudo bíblico e em outros também que o nosso mundo ele sofre influência espiritual, não é? A igreja ela está envolvida em uma batalha espiritual. A palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, ou seja, não é uma luta humana, é uma luta espiritual. Assim como nós acreditamos que uma pessoa pode ficar cheia de Deus, transbordada no Espírito Santo, falar em outras línguas, não é? Isso tudo por Deus, também existem as possessões malignas. É possível alguém ficar possuído por um espírito maligno. É possível alguém fazer alguma coisa, principalmente uma maldade ou uma arte, que às vezes as pessoas pensam que é Deus e não é Deus. É algo do maligno, é algo do mal. Às vezes para fazer uma maldade e às vezes para ludibriar as pessoas, para que as pessoas acreditem que aquela obra, que aquele serviço, aquela cura, aquela bondade é algo de Deus. Então o dom de discernimento vem para a igreja, para o crente perceber essas artimanhas, perceber realmente quando aquele espírito que está atuando é o Espírito de Deus e quando que não é. Discernindo as fontes e as manifestações espirituais. Eu quero pedir a sua atenção agora nesse segundo subtópico, porque nós iremos juntar para facilitar o entendimento o segundo subtópico e o terceiro, tá? Nós iremos tratar todos nesse bloco, porque os textos são muito parecidos e nos ajuda a entender sobre o dom de discernimento de espíritos. Nas Escrituras podemos destacar três origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Então, como saber? É aqui que entra o papel do dom de discernir os espíritos, visando preservar a saúde espiritual da congregação. O autor aborda aqui que as atitudes, as ações sobrenaturais que acontecem no nosso mundo pode vir de três fontes. Então, quando acontece alguma coisa miraculosa, alguma coisa sobrenatural, por exemplo, pode vir de três fontes. Tá? Pode vir da habilidade da pessoa, a pessoa tem aquela habilidade, pode ser um dom de Deus, como nós estamos vendo aqui nesse estudo bíblico, ou pode ser também um dom do diabo, porque o diabo também é poderoso. Ele não é todo poderoso como Deus, mas ele também tem os seus poderes. Mas aí, como discernir? Como saber se aquela fonte que está acontecendo é de Deus, é do homem, ou do diabo, ou do mal? É aí que entra as pessoas que têm o dom de discernimento de espírito. Porque o Espírito Santo dá esse dom para a igreja.
E geralmente tem alguém que consegue perceber. E aí ele avisa para o pastor ou para alguém que está ali, diz, olha, esse negócio aí pode confiar que é de Deus, viu? Eu estou sentindo aqui a presença de Deus. Ou então, quem tem esse dom, logo logo começa a perceber, alguns saem da igreja, alguns saem do ambiente ali, e tem uns que depois vão dizer, olha, toma cuidado que aquilo ali não é de Deus. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Tudo que vemos e ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Jesus nos alertou sobre os falsos profetas, os quais são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Por isso, precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. Aqui nós temos duas citações muito importantes, baseada e necessária para esse estudo bíblico de hoje. Primeiro, a dica que o pastor aborda aqui, dizendo que tudo que acontece na igreja, principalmente na igreja, tem que passar pelo crivo da palavra. Olha, independente do nível, toda pregação, toda manifestação, ela tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Ou então vamos parar de pregar a Bíblia. Porque se a Bíblia não for o nosso livro máximo de manual de regra e comportamento na igreja, o que nós estamos fazendo? E às vezes acontece muito com pessoas que têm técnicas de manipulação e até pessoas que têm o dom do Espírito Santo. Mas às vezes por vaidade, por algum sinal, ele se torna um falso profeta. Ele prega coisa errada. A Bíblia está dizendo uma coisa e ele começa a interpretar. Aqui na internet está cheio disso. Cheio de pessoas querendo reinventar a interpretação da Bíblia e a aplicação dela. E Jesus nos alertou sobre os falsos profetas, que eles iriam surgir, falando coisas contrárias à palavra de Deus. E o dom do discernimento de espírito entra justamente aí. Aliado ao dom da ciência, aliado ao dom da sabedoria, do conhecimento, geralmente vem junto ali. E a igreja percebe, alguns da igreja percebem, porque não é todos que percebem, tem uns que entram no manto, levanta a mão, não sabe nem o que o pregador está falando. Tomemos cuidado, meus irmãos, com os falsos profetas, eles estão por aí nos nossos púlpitos. Às vezes falando bonito, às vezes com muita eloquência, mas não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. O dom discernimento de espírito não é habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Aqui o pastor aborda mais uma questão muito interessante. Os dons, principalmente o dom de discernimento de espírito, ele não vem para envergonhar a igreja, ele não vem para ninguém se intrometer na vida alheia, tá mostrando as falhas dos outros e nem se interferir na vida do outro irmão. Não, o dom vem para ajudar a igreja a perceber as artimanhas do mal. Eu não sei se você concorda comigo, eu não sei se você já viu, mas tem pessoas na igreja que falam línguas estranhas e ela está possessa de demônio. É justamente aí que entra o dom de discernimento de espírito, porque quem tem vai perceber. As manifestações sobrenaturais, elas ocorrem. O autor aqui destacou que elas podem vir de Deus, do homem ou do diabo. E o dom do discernimento de espírito não é para mexer com crente, não é para estar adivinhando vida de ninguém, não. É para perceber as artimanhas do mal, as infiltrações que acontecem na igreja. Porque tem pessoas que vão para a igreja e elas estão guiadas, dominadas por um espírito do mal. Mas aí vem agora o Espírito Santo e concede para a sua igreja essa habilidade de perceber e, além disso, de libertar essa pessoa que está oprimida. Glória a Deus. Sobre este tópico do dom de discernimento de espírito, eu quero abordar dois desafios da igreja dos nossos dias, todos relacionados à questão de falso profeta. O primeiro, eu quero falar sobre os falsos profetas e as suas heresias. Muita gente hoje tem vindo para a igreja por causa da pregação errada, por causa da mensagem errada, que ofereceu algo, ofereceu um produto em nome de Deus.
Isso é falso profeta. Isso é heresia. As pessoas hoje elas não estão vindo mais para Deus por causa do seu pecado, para buscar o perdão do seu pecado. A maioria estão vindo porque alguém ofertou algo, alguém ofereceu algo, alguém ofereceu um produto. Gente, isso aí é heresia, tá? O único produto para a salvação de uma pessoa é o arrependimento dela, é ela se reconhecer como uma pessoa pecadora, reconhecer Cristo como seu Salvador, e daí ela terá a vida eterna. O único produto que deve ser entregue numa pregação, numa mensagem, é a vida eterna com Deus, viu? Então fica aí esse desafio da igreja atual para a gente ficar atento e superar. O outro que eu quero destacar, relacionado com os falsos profetas, é justamente sobre as profetadas. O que é uma profetada na linguagem pentecostal, né? É a imitação de uma profecia verdadeira. E eu quero que você dê uma olhada nesse vídeo que eu vou postar agora, do canal do Jonathan. Tá aqui no link aqui tem o link aqui da descrição, depois você pode assistir o vídeo completo. Eu vou postar esse vídeo para você dar uma olhada e daqui a pouco eu volto. Você disse que tinha uma coisa para falar comigo? Tenho, mas não é de mim. É algo que Deus mandou falar para você. Deus quer falar comigo? Isso. Ok. Você é um menino que quer casar, tem esse plano no seu coração. Verdade ou mentira? Verdade. Mas Deus me falou que você tem que parar de falar com a menina que você está falando, porque não é ela. Mas qual menina? A menina que você está conversando. Ué? Você não tem conversado com a menina? Tenho. Então, pode parar. Ela não é para você. Mas Deus falou como ela é? Você sabe muito bem como ela é. Não sabe? Sei. Sei, claro. É só pra confirmar mesmo, pra ver se não é espírito de engano, né? Olha aqui, irmão Tiago, você me conhece. Sabe que eu sou mulher de Deus muito usada. Não tem nada de espírito de engano. Mas a Paula? Não imaginava. Você conversa com a Stephanie também, além da Paula? Aham. Então hoje mesmo é pra você parar de falar com elas duas. Com a Stephanie também não? Mas não era só a Paula? Era a Paula. Mas Deus está falando que a Stephanie também não é pra você. Eis que te digo hoje mesmo. Para de falar com todas as meninas que você tem falado. Você é homem bonito, cristão, trabalhador, honesto, tem família boa. Mas o seu sonho de casar vai acontecer em breve. Você vai se casar com a Paloma. Paloma? Que Paloma? A Paloma. A Paloma... Paloma? Sua filha? Isso, glória a Deus. Viu como tudo se restaurou? Olha que bênção. Tudo tá indo certo. A Paloma... Sua filha? Deus falou? Isso. Por quê? A Paloma? Aquilo lá? Ah, não foi Deus que falou, não. Foi Satanás que falou pra você. O diabo deve ter chegado na sua vida e falou, fala pra ele isso. Porque não é Deus, não. Deus, eu achando que você era mulher de Deus, mulher do campo, falar isso daí pra mim. O que você viu nesse vídeo aí, por mais que é uma paródia, é uma brincadeira, né? Porque o Jonathan é um humorista, mas isso aí é uma imitação da verdade, viu? Existem muitos casos nas igrejas de profecias parecidas com essa aí. A pessoa quer uma coisa, ela insiste naquilo, aí ela inventa uma profecia, que aí se torna uma profetada. Às vezes a pessoa não quer ver aquele outro irmão, aquela outra pessoa se dando bem e inventa uma profetada dessa para tentar mudar as coisas. E isso tem afetado questão de emprego, tem afetado trabalho na obra do Senhor, tem afetado vida conjugal, pessoas que casaram errado devido a alguém falar uma profecia dessa, que na verdade não é profecia. Nós iremos conhecer ainda nesse trimestre, nesse estudo bíblico que nós estamos fazendo, sobre o dom da profecia. Mas fica aí esse alerta, fica aí esse desafio para a gente estar preparado para perceber as profetadas que estão por aí. Vamos agora responder mais uma questão relacionada com este tema. Como saber se uma manifestação espiritual é de Deus, do homem ou do diabo? Bom, não é tão fácil para poder saber, porque tem gente perito aí na malandragem nos púlpitos das igrejas, né? Infelizmente é uma verdade. Mas nós temos alguns passos aí. Primeiro, alguém que tenha o dom de discernimento de espírito. Se você não tem, peça, porque quem dá é o Espírito Santo.
Uma outra forma de você perceber aí se é Deus, o diabo ou se é a pessoa com malandragem é você ter uma vida no Espírito. Quando você está bem consagrado, quando você está vivendo mesmo no Espírito, você vai sentir, você vai saber se aquilo ali é de Deus ou não. E uma outra dica que aprendemos aqui nesse estudo bíblico de hoje é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Nenhuma manifestação sobrenatural ela pode contrapor a Bíblia, ela pode ir contra a palavra de Deus. Seja uma manifestação sobrenatural, seja uma pregação da palavra de Deus, uma pregação do Evangelho, qualquer atitude, quer perceber se é de Deus ou do homem ou do diabo, analisa pelo crivo da palavra de Deus. Como dica pedagógica, você pode fazer uma comparação aí, alguma analogia, com o papel de um investigador, porque o dom de discernimento de espírito vem mais ou menos para isso, para que alguém possa investigar se aquela profecia realmente é de Deus, se aquele milagre realmente é de Deus, não é? Se o que aconteceu ali, se foi de Deus de verdade. Bom, meus irmãos, conclua este tópico dizendo que o dom de discernimento de espírito é uma bondade de Deus, tá? É um dom de Deus para os crentes discernir a fonte e as manifestações sobrenaturais que acontecem na igreja. Acontece na igreja, às vezes acontece na rua também, quando tem um culto ao ar livre, às vezes acontece também numa visita, numa casa, até mesmo numa tarde de evangelismo. Mas esse dom é dado para o crente, para a igreja poder discernir e assim a igreja sair vitoriosa na sua missão. Meus irmãos, já chegamos à conclusão do nosso estudo bíblico e vamos agora conhecer qual foi a abordagem do comentarista nessa parte do estudo. A Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Fechando aqui com esta conclusão, nós já podemos entender para que serve, qual é o propósito dos dons de revelação. Ajudar a igreja nas ações sobrenaturais. E isso vem através do dom da sabedoria, principalmente na pregação da palavra, não é? Também no aconselhamento pastoral. Aí vem também o dom da ciência, que já ajuda você, mesmo na pregação da palavra, a perceber algo que está oculto. E temos também o dom de discernimento de espírito, que, como nós vimos aqui no último tópico, vem para nos ajudar a perceber, a detectar as manifestações sobrenaturais que podem ocorrer, tanto na igreja como em qualquer ambiente. Meus irmãos, que a nossa igreja, que a sua igreja possa continuar, que a igreja de Jesus na terra possa continuar com essas ferramentas, que a igreja possa entender que esses dons são necessários para a sua caminhada aqui na terra. Então, a igreja, para cumprir a sua missão, para cumprir a missão que Deus determinou para ela, precisa também dos dons de revelação. Bom, chegamos ao fim da nossa aula e eu quero agora agradecer a sua companhia, a você que chegou até aqui para estudar a palavra de Deus, estudar essa lição juntamente conosco. Você foi abençoado? A aula foi boa? Deu para entender o conteúdo de hoje? Passa isso para outras pessoas também. Compartilha, por favor, no grupo da sua igreja, não é? Avise lá que tem um irmão que está ensinando as lições da Escola Bíblica Dominical, tá? Quero informar também que nós estamos aí nas redes sociais, estamos no Facebook, onde fazemos ali algumas postagens semanais, não é? Estamos também no Instagram, nós temos ali algumas postagens também, e o meu desejo é que o Espírito Santo continue te usando. Te concedo um ótimo estudo bíblico, uma ótima lição, uma ótima aula. Que o nome de Deus seja glorificado
no momento do seu estudo bíblico. Que Deus mais uma vez venha a ser glorificado pela ministração da sua palavra.